Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. É por isso que o Life Academy existe aqui, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde, nosso compromisso com você. Essa parceria do Life Academy, Academia da Vida, com a Dora FM, para que leve a você essa prestação de serviço, para que, enfim, realmente você possa desenvolver ainda mais os seus talentos e os seus dons. Então, a série Liderança, que foi uma bênção durante toda a semana passada, continua aqui com o meu amigo e irmão Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, amigos. Serginho, na Life Academy nós usamos aqui esse slogan, esse nosso credo de que os nossos ouvintes podem muito mais, realizar muito mais, obter muito mais, conquistar muito mais. E nós, na semana passada, fizemos aqui um desafio, nós perguntamos como é que você pode realizar, obter e conquistar o equivalente ao trabalho de 10 pessoas. E qual era a resposta? Mais 9. Liderando 9, né? Tendo liderando 9 na equipe. Né? Então, falamos aí da importância de liderar. E colocamos aqui alguns pressupostos, né, de que o grande desafio do líder não é fazer. O grande desafio do líder é fazer. E isso significa que o líder é aquele que obtém resultado através de pessoas. E nós vimos também na semana passada que líder é aquele que tem seguidores, não é? Líder é aquele que tem seguidores. Agora, por que as pessoas seguiriam alguém? O que levaria as pessoas a seguir alguém? E aí nós chegamos também à conclusão de que as pessoas seguem um líder que é capaz de levar aquelas pessoas aonde elas não iriam sozinhas. É capaz de fazer com que aquelas pessoas sejam melhores do que elas seriam sem aquela liderança, que elas sejam mais capazes de realizar, de conquistar, sob a inspiração, sob a motivação e sob os cuidados daquele líder. Então, o líder é alguém que nos leva onde nós não iríamos sozinhos. E aí nós iniciamos um processo na semana passada, declinando e definindo quais são os passos que formam um líder, que é o chamado líder promotor de crescimento e aprendizado. As pessoas gostam de seguir líderes com os quais elas aprendem e crescem. Elas sentem que saíram melhores daquela relação com aqueles líderes que são promotores de crescimento e aprendizado. E na semana passada ainda, nós trabalhamos que o primeiro passo para um líder que é promotor de crescimento e aprendizado é desenvolver a si mesmo, é ter a consciência do seu papel de líder, é ter autoconsciência desse papel, ser capaz de se observar, a maneira pela qual ele lidera, se aquela maneira é mais efetiva ou menos efetiva, se ela é percebida como uma maneira efetiva ou não pelos seus colaboradores, identificar quais são as suas partes fortes como líder e identificar também quais são as partes que ele precisaria de ter mais retorno. E aí, a partir desse ponto, ele precisaria de ter um desenvolvimento maior e estabelecer um plano de crescimento pessoal. Bom, o segundo passo, então, para se desenvolver uma liderança promotora de crescimento e aprendizado é também ter autoconsciência sobre a percepção dos seus liderados. Como é que o meu seguidor percebe a minha liderança? É da mesma maneira que eu percebo? Muito frequentemente na consultoria, quando nós chegamos e vamos avaliar um líder, a gente pergunta, escuta, como é o Serginho como líder? E o Serginho diz, olha, eu acho que eu sou um bom líder, eu tenho atenção às pessoas, eu delego, eu dou liberdade às pessoas a trabalhar, depois que elas fazem o seu trabalho, eu ainda vou lá e dou dicas para melhorar. Bom, aí eu vou para o Felipe e pergunto, Felipe, como é que é o Serginho como líder?
E aí o Felipe diz, bom, aquele déspota, ele larga as coisas aqui com aquele discurso de delegação, some, desaparece, e quando volta é só para botar defeito. Só dando bronca. Só dando bronca, né? Então, assim, isso chama-se lacuna da percepção. A gente falou sobre isso na semana passada. Muitas vezes o líder tem uma percepção muito positiva de si mesmo, mas na prática não é aquilo que é percebido pelos seus seguidores. O problema é que, sob o ponto de vista de percepção, qual é a percepção que vale? A minha ou a do outro? A do outro. É ela que sempre prevalece. Então, o líder precisa ter a capacidade, em determinados momentos, dar abertura aos seus colaboradores, ouvir como está aquela relação e encontrar os seus pontos de crescimento, os seus pontos de melhoramento. Bom, mas o nosso tema hoje é o segundo passo na formação de um líder promotor de crescimento e aprendizado, e o segundo passo é liderar pelo exemplo. O primeiro é desenvolver a si mesmo e o segundo é liderar pelo exemplo. E aqui cabe desmontar alguns mitos. No imaginário da liderança da geração Baby Boomer, da geração X ainda, o líder era aquele indivíduo que era uma referência. Então, quando você dizia liderar pelo exemplo, então o líder tem que ser aquele que sabe mais, aquele que conhece mais, aquele que é mais capaz e aquele que não erra. Então, muitos líderes constroem inconscientemente essa perspectiva, essa autopercepção de que para serem seguidos, que para serem respeitados pelos seus liderados, ele tem que ser aquele indivíduo que sempre sabe, aquele indivíduo que nunca erra. Agora, veja comigo, uma pessoa que sabe tudo e que nunca erra, precisa de ajuda e colaboração? Realmente, ele pelo menos se percebe como alguém que não precisa. Pois é. Agora, quando o líder comunica para a sua equipe que sabe tudo e que nunca erra, ele comunica para a equipe o seguinte: não preciso da sua ajuda. E a equipe, olha, esse cara aí não precisa de ajuda, tá certo? Ele não precisa de ajuda. E uma das coisas que os líderes mais reclamam nas organizações é que as pessoas não cooperam. Mas essa postura levanta um muro. Levanta um muro. Né? Então, por outro lado, a observação do comportamento dos líderes nas organizações tem demonstrado que ser honesto e encorajar a honestidade, isso sim é liderar pelo exemplo. E a melhor forma que o líder faz, uma das melhores formas que o líder pode fazer para encorajar a honestidade é quando ele tem a capacidade de dizer: eu não sei. Eu não sei. E alguns têm a noção de que isso é importante? Falta justamente... Muitos têm muita dificuldade de reconhecer isso. Porque, em tese, vai enfraquecer a liderança. Acham que, ao dizer não sei, a sua liderança vai ser enfraquecida. Mas, ao contrário, as pessoas que são lideradas admiram um líder que diz: eu não sei, que reconhece. Mas vamos descobrir juntos, vamos aprender juntos, não é? Como já dizia o Einstein, o que nós sabemos é pouco, o que nós não sabemos é infinito, não é? Então, conhecimento é enxugar gelo. Quanto mais você conhece, mais você descobre que sabe menos, né? Então, esse processo, o líder, quando ele é capaz de dizer eu não sei, ele conquista o respeito dos seus liderados, ok? E o que é melhor, ele também estimula que os seus liderados, quando não sabem, também digam eu não sei. E aí, a partir do momento que você não sabe nem eu sei, ok, se o meu liderado não sabe, mas eu sei, é o momento de eu treiná-lo. Se ele não sabe nem eu sei, nós dois estamos precisando de um processo de aprendizado. Então, isso torna o líder um exemplo de que cada vez que eu admito que não sei alguma coisa, também estou admitindo que eu posso aprender essa coisa, existia um programa na TV, na época que as minhas meninas eram pequenas, né, que dizia: eu não sei,
mas sei quem sabe. E eu vou atrás de quem sabe, ok? Bom, a segunda característica importante para criar esse ambiente de segurança, esse ambiente de honestidade na equipe e que também promove respeito ao líder, é quando o líder é capaz de dizer: eu errei, pisei na bola. Humaniza as relações. Cair na área é pênalti, tá certo? Então, okay. Essa coisa do líder, quando ele consegue dizer eu errei, ele também estimula que as pessoas sejam honestas e quando elas errarem, elas também digam que erraram. E que ninguém fique tentando jogar o lixo para debaixo do tapete, porque assim, nenhuma empresa, nenhum projeto, nenhuma instituição, nenhuma família ficou melhor quando escondeu os erros, não admitiu os erros e não trabalhou esses erros. Então, a capacidade de admitir os erros é fundamental para ganhar credibilidade. Eu, faz um tempo, estava lidando com uma pessoa na minha equipe e que vinha cometendo um erro sistematicamente. A gente já tinha negociado que aquilo não era para acontecer, já tinha sido treinado, etc. e tal. E num determinado momento, alguém me disse que aquela situação tinha acontecido novamente. Eu, num ato falho, numa reunião, sem averiguar se aquela informação era correta, eu repreendi, educadamente, mas repreendi aquela pessoa como se aquele assunto tivesse de fato se repetido, para descobrir uma hora depois que eu estava errado. E eu tive que chamar de novo toda a minha equipe, colocar todas as pessoas juntas ali, me desculpar publicamente, porque eu havia feito um erro público. Pode ter certeza que aquilo não foi nem um pouco agradável ter que fazer aquilo, não é? A minha natureza aqui sempre acabou resistindo, mas num determinado momento eu tive aquela convicção e preciso fazer isso. Mas eu percebi que depois de fazer aquilo, o respeito da minha equipe aumentou, porque percebeu que no momento em que eu pisei na bola, eu tive a capacidade de admitir. Nem sempre é fácil, mas são formas de ser um líder que tem o respeito e que as pessoas gostam de seguir. Agora, olha, é o contrário daquele modelo idealizado do líder que sabe tudo e que não erra. É o líder que diz que não sei e diz que erra, e por isso ele é mais respeitado. E isso é liderar pelo exemplo. Uma outra característica assim, que faz com que os líderes sejam mais respeitados é quando eles têm a capacidade de lidar com um fenômeno que é justiça e bondade. E eles sabem fazer a diferença entre um e outro. Sabe qual é a diferença? Qual? Amanhã, no nosso encontro de amanhã, nós vamos trabalhar aqui a liderança pelo exemplo e vamos trabalhar aqui como os líderes que lideram pelo exemplo lidam com o conceito bondade e justiça. Muito bem. Bom, você está aqui no Life Academy, Academia da Vida, a série Liderança, que a gente está retomando aqui essa semana. É um presente para você através da Dória FM. Participe, mande suas perguntas no 11 9 80 24 6262 e também acompanhe a nossa página na internet, academiadavida.online. Lá tem os programas anteriores. Se você perdeu algum desses programas, entre lá no nosso site e acompanhe, tá bom? A gente segue aqui na Dória FM.